Olá, o programa Porta Aberta está começando. Então entra, se assenta que hoje nós vamos falar sobre relacionamento com o pastor e a pastora do Casados para Sempre. Então vem comigo. Olá, o programa Porta Aberta está começando e hoje a gente vai falar com a pastora Janine e com o pastor Emerson, que são, da comunidade e que vão falar um pouquinho com vocês. A gente já vai passar bem certinho os dados da comunidade, tudo para vocês saberem um pouquinho mais. E também nós vamos estar falando sobre relacionamentos. Então fiquem ligados que a gente vai conversar um pouquinho com eles agora. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Como é que vocês estão? Então, a gente chamou vocês aqui para falar um pouquinho sobre relacionamentos, para explicar um pouquinho como que vocês enxergam essa questão do relacionamento nos dias atuais. Porque a gente sabe que muitas coisas mudaram, as famílias, já não têm mais aquela mesma visão de como era antigamente. Como é que vocês lidam com essa situação de tanta mudança? Então, André, nós como pastores, líderes de um ministério, a gente precisa ver isso do ponto de vista cristológico ou cristocêntrico, onde a gente utiliza então as escrituras sagradas, ou seja, a Bíblia Sagrada, como ponto de referência. E a instituição chamada família, ela foi instituída por Deus, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando Deus diz: deixará o homem pai e mãe, se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, ali começa o relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. Então, quem define o que é família, quem define o que é relacionamento, é a Bíblia, não é uma instituição criada pelos homens. Nós entendemos que a partir do momento que as civilizações começaram a se desenvolver, até o ponto atual que hoje estamos, há um certo envolvimento da política, há um certo envolvimento da próprias civilizações de mudar esse contexto que a Bíblia define. A família não é uma instituição que foi definida pelo homem, pela ciência do homem, e sim pela sabedoria de Deus. Então, nós continuamos seguindo, entendendo e trabalhando a questão familiar, conjugal familiar, do ponto de vista cristológico ou do ponto de vista bíblico, Nós não podemos fugir disso. Então, ainda que há uma certa modernidade, uma evolução do ser humano, mas isso é uma base, é um fundamento pelo qual a gente não deve abrir mão. É um princípio basilar criado por Deus e não pelos homens. Então, a gente instrui as pessoas para que olhem para a Bíblia e tenham como referencial as Escrituras Sagradas na constituinte familiar. Até porque, assim, a gente tem visto hoje os relacionamentos, eles são muito volúteis, Não tem mais aquele entrosamento como se tinha antigamente, A gente percebe que muitas vezes os nossos jovens têm utilizado assim, não dá certo com esse, eu vou para aquele, não dá certo com aquele. E a gente tem visto que essa é uma dificuldade enorme hoje nas famílias. Porque por mais que o pai ou a mãe, de alguma forma tendo ser mais descolado, como você colocou, ainda existe um exemplo a ser seguido, E que é essa questão do relacionamento, de um relacionamento que vingou, que foi por muitos anos, que teve um respeito. E hoje parece que isso se perdeu um pouco nesse contexto de relacionar-se, Como é que vocês enxergam isso? Porque a gente tem visto muito feminicídio, muita questão do próprio machismo também dentro das relações. Como é que vocês lidam com isso perante a igreja? Já tiveram algumas situações assim que vocês tiveram que intervir e falar, olha, você percebe que dessa forma você está seguindo um contexto como num geral, E que você não está olhando lá para as escrituras, que você não está tendo essa visão de que, poxa, você precisa mudar isso, Vocês recebem muito assim esse pedido na igreja? Ou como é que é isso? Muitas vezes, muitas vezes. E através do amor de Cristo sempre existe a transformação em vidas. Nós vimos isso todos os dias, André. E como tem, como a gente vê isso, Porque às vezes a gente enxerga assim. Até a gente estava falando antes do programa que muitas vezes as pessoas falam assim, não, cometeu um crime,
Pronto, cometeu, agora não tem mais volta para esse, tem que apodrecer na cadeia. E as pessoas estão muito na pele hoje, não tem mais aquela questão de olhar para o outro com esse carinho, nem que não seja um relacionamento, mas que você tenha uma segunda, terceira, quarta chance, né? Porque a gente até fala muitas vezes da traição, né? De como você, dentro de um relacionamento, pode perdoar o outro. E eu acredito, né? Eu, sendo cristã, acredito que perdoar é você poder comentar, ter aquilo como exemplo, mas não doer, né? Eu falo isso do nosso exemplo mesmo, do nosso exemplo. A gente chegou na igreja com o nosso casamento totalmente destruído e houve realmente uma restituição do nosso casamento, né, através do perdão. Eu costumo dizer que a Bíblia ela sempre tem a solução para os nossos problemas. Ou melhor, até parafraseando um falecido pregador, né, que foi um grande evangelista, né, que é colombiano, né, ele fala, nós erramos por saber que a Bíblia tem a solução de todos os problemas. Mas a grande questão é que não basta você saber que ela tem a solução, você precisa aplicar no seu dia a dia, né? Russell Shedd. Então, eu acredito que Jesus ele é um exemplo para todas as situações do nosso conviver diário. E numa certa passagem das Escrituras, ele está lá no meio de Jerusalém, sentado no chão, quando vem uma mulher correndo aos seus pés e se joga no chão, e logo atrás dela vem uma série de homens, doutores, conhecedores das Escrituras Sagradas, e apanham Jesus dizendo, olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. E você, o que diz? E ele ignora essa primeira fala. Eles, como se não tivessem, né, aceitado a quietude de Jesus, perguntam novamente, olha, ela foi pega em adultério, e você, como sendo o Messias, né, o Filho de Deus, que você diz que é, o que você diz que nós devemos fazer com ela? Porque nós estamos com pedra na mão e nós queremos apedrejá-la. Estamos aportados pela lei. E Jesus diz, então tá, se vocês se acham sabedores da lei, como juízes que são, né, homens retos, que guardam as leis, então atire a primeira pedra alguém de vocês que não tem pecado. E assim, né, a gente precisa entender que pecado todos nós temos, né? Só por já existir, já temos alguns pecadinhos aí, né? Mas uma questão que me chama muito a atenção ainda é como as redes sociais têm banalizado essa questão dos relacionamentos nos dias atuais, né? Como é que vocês lidam com esses jovens que vêm à igreja para falar sobre essa questão do próprio conselho, como que vocês lidam com a questão de sentar para falar para esse jovem, olha, você pode usar essa internet, mas que ela seja com consciência, porque a gente sabe que tem jovens e jovens, né? Como é que vocês lidam com isso? Ou, porque assim, eu acredito que como relacionamento, vocês falem tanto para casais quanto para o povo num contexto geral, namorados, né? Uhum. Você não pode impedir, né, os jovens de acessar a rede social, porque isso hoje faz parte do nosso meio, né? A própria igreja não pode endemonizar as redes sociais. É verdade. Porque se quando bem usadas, e nós utilizamos, né, no nosso ministério, nós utilizamos as redes sociais, né, para divulgar a nossa agenda e para divulgar também as nossas atividades. Então, nós precisamos instruir os jovens, né, porque ele precisa desse envolvimento social, ele precisa estar fazendo parte desse envolvimento social e usar com sabedoria, né? O papel dos pais é monitorar, esse é o papel dos pais. Mas então vocês são a favor do pai estar monitorando o tempo de internet? Com certeza. Porque a gente vê que, eu não posso prender o meu filho, eu não posso segurar demais, porque senão estou invadindo a privacidade, que é muito comum a gente ter visto essas falas hoje dentro das famílias, né? Então assim, a gente sabe que, de repente, quando você se pega nessa situação, mas isso não é correto, isso não pode, isso... Eu não vejo dessa forma, mas vocês então estão afirmando que é interessante esse pai estar junto, até porque assim, vai surgir dúvidas, né? Sim. E como é que esse jovem vai lidar com essa dúvida? Se ele não puder lidar com o pai e com a mãe, sentando, conversando, como que ele vai lidar, né? E aí a gente vê o desespero que tem visto hoje nas igrejas, que pessoas, né, que infelizmente têm feito coisas até absurdas, né, para poder, de alguma forma, ser visto, ser lembrado, ser ouvido, né, que é o caso dos nossos jovens. E assim, dentro do ministério de vocês, já teve assim, porque a gente sabe que, como pastores, vocês sofrem muitas provações, digamos assim, né?
Como é que vocês lidam? Porque eles vão cobrar mais de vocês, né? Essa questão de, opa, não pode, opa. Então, assim, como é que vocês lidam com isso? Porque vocês ficam mais visíveis, né? Nessa questão da sociedade num contexto geral. Como é que vocês lidam com essas intromissões, assim, pequenas, sutis, mas que a gente sabe que existe? Eu acho que vivendo uma verdade, sendo a gente mesmo, no dia a dia. Porque não adianta, Não né? adianta, não A gente adianta. sempre fala assim, não adianta disfarçar, não adianta... É isso, né? Todos nós estamos suscetíveis, né, a acontecer alguns deslizes, alguns desequilíbrios no meio do caminho, né? Todos nós, indiferente do cargo, da posição social, financeira, indiferente, todos nós estamos suscetíveis, né? Enquanto os seus filhos são jovens, você educa eles no caminho, né? Então, quer dizer, você pega pela mão e ensina o caminho, né? Você dá um testemunho de vida, eles precisam olhar para você e você, aquilo que você prega, você vive. Porque se você prega algo que você não vive, você não está educando seu filho no caminho, né? Você está apenas apontando, ó, você tem esse caminho e aquele caminho, você escolhe o caminho, né? Agora, quando você toma pela mão e educa no caminho, caminhando junto, é outra coisa. Mas ainda assim, você está suscetível a, quando ele estiver dotado de uma maioridade, né? De uma liberdade, ele vai fazer da vida dele o que você quiser. O que ele quiser, né? O que ele quiser, desculpe, o que ele quiser, tá entendendo? Todos nós estamos suscetíveis, mas vocês têm que estar certo de que aquilo que estava à sua mão para fazer, você fez. Entende? E deixar com que o próprio Espírito Santo, né, na pessoa do Espírito Santo, possa fazer a obra. Essa é a grande questão. E assim, né, como você bem colocou, né, Emerson, essa questão do próprio pai viver com a sua esposa, né, ali dentro da casa, com a sua, né, essa questão de, poxa, nós vamos ter dificuldades, mas isso não quer dizer que nós não somos seres humanos e vamos ter que viver apenas um papel o tempo todo, né? Na verdade, vocês são pessoas e como pessoas a gente vai errar, né? E como isso é interessante, porque as pessoas sempre colocam, né? Nossa, não, mas lá naquela casa não tem problema, né? Naquela casa nunca vai ter problema. E a gente enxerga isso muito, né? Vendo dentro dos relacionamentos o quanto as pessoas julgam, o quanto elas trazem esse peso, né? Olha, mas eu tenho percebido também que muitas vezes, por se tratar de igreja, e eu acho que olhando para uma sociedade, hoje nós precisamos muito dela, até porque se perdeu um pouco essa questão da fé e tem visto outras coisas acontecendo que a gente percebe que precisa ter o algo a mais, e não está acontecendo, né? E quanto menos a gente percebe esse espiritual, mais a gente tem visto as tragédias, as coisas acontecendo, né? Legal, bacana. Então, para você que está acompanhando o nosso bloco aqui, nosso primeiro bloco sobre relacionamentos, não perca o nosso segundo bloco, onde a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre os relacionamentos dentro de uma visão cristã. E espero vocês, então, no segundo bloco, não percam. Voltamos a falar com o pastor Emerson e com a Janine, né? Falando sobre relacionamento. E, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que eu sei que vocês têm o Casados para Sempre, né? Sim. Que você pudesse contar como é que é essa experiência, como que as pessoas podem achar vocês, né? Para falar sobre os relacionamentos, como é que funciona? Então. Deixa você falar. Tá, a nossa história de conversão, as pessoas às vezes ouvem um título, né? Pastor, pastora, imagino que são pessoas perfeitas, vieram de uma família cristã, não foi o nosso caso, né? A nossa história de conversão, de conhecer a Jesus profundamente foi e tem tudo a ver com o grupo de Casados para Sempre, que é um grupo que é aplicado nas residências, nas casas, um pequeno grupo de 7 casais que se reúne uma vez por semana durante um período de aproximadamente 13 a 14 semanas, né? E a gente começou a fazer esse curso, que hoje é ministrado também lá na nossa igreja, e Deus transformou a nossa vida. Nós passamos de apenas alunos para depois ser ministros do curso, né? E alcançamos muitas pessoas, muitas famílias, muitos amigos hoje, né?
têm as suas casas, os seus casamentos restaurados por conta desta ferramenta. Não é a ferramenta em si que faz com que o casal seja tratado. Nós sabemos que quem opera isso é uma obra divina. É Jesus quem faz isso. Mas através da ferramenta do Casados para Sempre, tem alcançado muitas famílias. E nós ministramos isso lá na nossa comunidade. Hoje nós estamos alocados lá na cidade, no balneário de Barra do Sul, na Sena Barra do Sul, que fica na Avenida Jaraguá 527, né? Lá na costeira. E a partir do ano que vem, provavelmente a partir de fevereiro, a gente vai estar também abrindo inscrições para novas turmas do Casados para Sempre. Ah, bacana, viu? Então prestem atenção, anotem aí no Sena, lá no balneário, quem quiser procurar. Você poderia deixar de repente, teu telefone, Sim. porque as pessoas pudessem, né? Nós temos aí também a rede social, Sena Barra do Sul, Facebook e Instagram. Se você precisar um contato de telefone celular, 47 é o DDD 99974 4298. Você vai falar diretamente comigo e eu te encaminho para a pessoa que vai ser responsável por te dar uma atenção melhor sobre a sua necessidade. Ah, E bacana. Andréia, eu falo assim que o Casados para Sempre foi um divisor de águas no nosso casamento. A gente chegou no Casados para Sempre com o nosso casamento totalmente destruído. E às vezes as pessoas têm como, né, vocês estavam falando, às vezes as pessoas têm essa visão de que, meu Deus, como isso aconteceu lá na relação dos dois que estão aqui. E aí quando você fala assim, não, começou comigo, eu aprendi, agora, né, estou compartilhando isso com os meus filhos, e as pessoas ficam assim, não acredito. Eu achei que era só na minha casa, né? Não. Eu achei que era só lá em casa que o bichinho crescia, que as Nada. coisas aconteciam, né? E a gente percebe que não é, né? Sim, E como sim. é gostoso ver isso, A né? transformação. Exatamente. Isso não como tem você- preço, né? É. Não tem preço. Eu acho que isso é o melhor que a gente pode dar para uma sociedade, para os nossos filhos, para uma sociedade, Sim. para que as pessoas possam ver isso como uma multiplicação, né? Porque muitas vezes, como a gente falou, tem essa questão de, opa, eu não posso, não tá bom aqui, vou trocar, não tá bom ali, vou trocar. Sim, sim. E que eles possam ver esse tipo de relacionamento e dizer, olha, eu quero isso. Existe a E restauração. vale a pena o investimento, sabe? Vale a pena o investimento. E, desculpa perguntar, tem algum custo o Casados para Sempre? Então, quando eu falo investimento, eu estou falando em tempo, né? Porque o maior bem que nós temos hoje sobre a face da terra é o tempo. Se você deveria fazer algo e não fez, você perdeu o tempo. E esse tempo não volta atrás, não retorna mais. Mas o tempo hoje até é meio bandido, né? Que a gente às vezes fala assim, opa, que tempo é esse, né? Então, Mas o custo legal. não tem custo nenhum do curso Casados para Sempre. Aqueles que ministram o curso fazem voluntariamente, seguindo, né, um princípio bíblico que é de graça recebeis, de graça dai. Então, o único curso que a pessoa vai ter é o curso da apostila, que é o material que vem lá de Pompeia, São Paulo, né? A gente pede pelo correio, pelo Sedex, e esse é o único custo do curso. Nossa, então tá valendo muito a pena, como você falou, é um divisor É um divisor de águas, de águas na vida das pessoas, né? com certeza. Nós temos um quadrinho muito legal que a gente chama o quadro das perguntas que não querem calar, né? Então, assim, se vocês quiserem e puderem, né, participar e contribuir com o nosso Claro. quadro, são perguntas que a gente faz. Então, para saber um pouquinho mais, que os nossos internautas nos procuraram, mandaram pelo WhatsApp, pelo programa, e a gente queria fazer a vocês. Com Topam o certeza. desafio? Vai lá, Topamos? Emerson. Vai lá, Emerson. Então, chamamos aí o nosso desafio. Então, assim, como eu falei, são perguntas, vai ter 3 números aqui e eu vou, daí, dependendo da pergunta que você tirar ou vocês tirarem, eu vou falar. Que número que você tirou? 3. 3. 3. Então vamos ver. A pergunta número 3 está ligada com a questão da traição. Assim, o que os nossos internautas querem saber é o seguinte: se vocês, como pastores, como vocês lidam com a própria questão da traição dentro da relação, porque tem pessoas que perdoam e outras não. Mas elas querem continuar juntas. Então, como é que elas lidam com isso? Como vocês trabalhariam um casal que vem com essa demanda? Por exemplo, às vezes a mulher ou o marido, olha, não aceito, isso é uma coisa que eu não aceito, mas eu gosto dessa pessoa, eu quero ficar com ela. Como é que vocês lidam com isso? Porque a gente sabe que quem faz a obra, né, a gente sempre fala, né, que nós somos apenas ovelhas aqui, né, mas
Como é que vocês lidam com isso? Porque a dor é tremenda, é aguda, né? Como que a gente faz daí para tratar um casal como esse? Sim. Posso responder? Pode. A questão da traição talvez seja uma das dores maiores no relacionamento entre o casal, né? Ela deixa marcas profundas, né? E a Bíblia nos instrui perdoar. Alguém pergunta para Jesus, mas até quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Jesus olha e diz, olha, 7 vezes, eles perguntam, 7 vezes eu tenho que perdoar? Jesus falou, não, 70 vezes 7. 70 vezes 7, o mesmo pecado, a mesma pessoa, todas as vezes que ela resolver pecar, nós devemos fazer isso. No relacionamento conjugal, quando há uma questão de adultério, por exemplo, né, a instrução é a mesma, ela não muda. O princípio ele não muda, deve haver perdão. Eu não devo orar para Deus tocar no meu coração para que se eu perdoe, eu não perdoe essa pessoa. Eu simplesmente eu devo desejar esse perdão, liberar esse perdão. Porque daí até fica difícil, né? Porque Deus vai ter que vir e tirar. Você precisa querer também, né? É uma atitude pessoal, né? Você precisa ter essa certeza, né, dentro de você de querer liberar o perdão a outra pessoa e permanecer casado, permanecer na aliança. Nós somos frutos disso, né? Nosso casamento, infelizmente, passou por muitos problemas, inclusive adultério, e a minha esposa me perdoou. Né? Nós conseguimos reatar, não é à toa que nós estamos 24 anos casados. Né? É uma grande vitória. Ano que vem a gente completa 25 anos de casado. Então você comemorar E junto. eu te falo que vale a pena o perdão. Vale a pena o perdão, vale a pena lutar pela sua família. É o que eu vivo hoje. Deus restaura. E como as pessoas são imediatistas, né? Como tu falou, às vezes você precisa querer aquele perdão. E o fato de eu dizer assim, não, eu quero agora, não vai me tirar a dor de amanhã, né? Então, assim, isso é constante, como vocês falaram, é uma luta constante, é uma busca constante. Não dá para dizer assim, pronto, eu vou dormir, eu vou acordar de um jeito, eu vou dormir de outro, e assim. Não, é um querer o tempo todo, como você falou, né? Uma luta, é uma coisa gostosa, é uma coisa que faz você querer mais. E quando existe também o arrependimento do parceiro. E quando não tem, como é que vocês lidam daí com essa situação? Quando a pessoa, porque a gente vê que em muitos casos a pessoa acha que ela fez correto, porque ela faltou, ou ela fez, ou a gente percebe que a gente até fala isso, que é o joguinho da relação, né? Eu não me responsabilizo e jogo a relação para outra pessoa. Como é que vocês lidam com isso? Para mostrar para essa pessoa, mas vamos ter um pouco mais de humildade, né? Você não é perfeito, porque tem pessoas que são complicadas assim nessa visão, né? Como que vocês lidam com isso? Depende a dureza do coração de cada pessoa, né? Uns são os rápidos em perdoar, outros retêm, né? Bom, um ponto básico nessa história é eu preciso liberar perdão. Esse é o primeiro passo, né? Se a pessoa, né, vai se arrepender ou não, você não tem como mensurar isso. É verdade. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo 8, apresentai-vos, pois, a Deus frutos que sejam dignos de um arrependimento. O que ele está querendo dizer? Eu preciso perdoar meu parceiro, mas como eu vou saber se ele está arrependido? Quando passar o tempo, quando passar os dias, os meses, os anos, eu olho para ele e não vejo mais ele cometendo o mesmo erro. Isso é um fruto digno de um arrependimento genuíno, né? Só o tempo vai dizer. Você não tem como dizer a pessoa que senta comigo agora, eu vou ministrar sobre a questão do adultério e eles se reconciliam, um pede perdão para o outro, dá até um selinho, um beijinho. E como que eu vou saber se eles estão arrependidos daquela situação? Até porque ele pode cometer de novo. Lógico, ele pode sair dali e quando estiver sozinho, cometer de novo. Ou ela, né? A gente coloca muito pro homem, né? Mas a gente sabe que a mulher também tem, né? Tem. É que a gente quase vê. Aí já tem até um pouquinho de. Mas ou ela, né? Porque ou tem ela. essa. Mas é só o tempo que vai dizer. Né? Só o tempo que vai mostrar. E como é importante a gente ter esse olhar, né? Como a gente falou, de ter uma empatia maior pela pessoa, conseguir ver, tá, mas qual é o comportamento meu que gera nele essa dor, essa angústia, porque muitas vezes isso também, dentro de uma relação, se perde o bom humor, não tem mais diálogo. E uma outra pergunta que a gente queria fazer para vocês é a questão do diálogo, porque embora a gente fala
tanto dele. Cada vez mais a gente percebe que os homens têm, dentro dos relacionamentos, têm se calado mais e a mulher, né, de alguma forma, tem tomado um espaço que é de auxiliadora, mas ao mesmo tempo de julgadora. Como é que lida, principalmente para ti, né, Janine? Como é que você lida com essas mulheres que não, porque o homem tem que ser tratado assim, porque se tratar de diferente não tem jeito. Como é que você lida com isso? Olha, eu dou em primeiro lugar o meu exemplo de como eu vivo. Eu acho que você tem que ter o tempo do teu parceiro, tem que ter, ser dedicada no dia a dia. É o relacionamento do dia a dia. Porque é muito fácil dizer assim, ai que lindo, É. mas eu não posso me dedicar a isso porque, né, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me falou assim, tá, Andréia, mas por que tem que ficar na caixinha do nada tanto tempo, né? Porque tem aquela questão do homem precisa do seu espaço para ele refletir e tal, e a mulher por ser mais ligada, né, em vários detalhezinhos, não que o homem não seja, porque isso não é só da mulher, mas eles se questionam muito, né? Por que o homem tem que ter tanto espaço para pensar e a mulher não pode, né? Mas eu acho que se o relacionamento ele flui bacana, uma coisa de parceria, não vai existir essa preocupação com a caixinha do nada, né? É uma questão de respeito mútuo, né? A gente, convivendo, a gente vai aprendendo, né, a lidar com essas situações, né? Quando eu chegava em casa, eu trabalhava no ramo farmacêutico, né? O único momento que nós tínhamos de convivência era às 6 horas da tarde, porque nós sentávamos nós três na mesa da cozinha para tomar um café. Aí eu saía para a faculdade, a minha esposa ficava com a Luísa e quando eu voltava ela já estava dormindo. Então era 6 horas da tarde, era a nossa reunião familiar. Então quando eu chegava em casa, as duas já estavam preparadas com o café e elas me bombardeavam de perguntas. Como é que foi teu dia? E tal, e tal. E eu em 2, 3, 6 palavras resumia o meu dia inteiro. Mas ai de mim se perguntasse para elas como foi o dia delas. Ele ficava ali. Não, os mínimos detalhes. Explicado nos mínimos detalhes. Mas será que não era uma forma já também de tê-lo perto, né? Porque daí é essa questão de, poxa, a gente quer que você faça parte, né? Então, que bacana. E assim, ó, para você que está acompanhando a gente, para você que quiser saber um pouquinho mais, não esqueça de acessar aqui na TV da Cidade essa entrevista, né? Tão bacana. Muito obrigada. Bem. E espero que vocês possam vir mais vezes para falar sobre Estamos à relacionamentos. disposição. Muito obrigada.